Oi, eu sou Gisele Luiz, do Ateliê Gisele Luiz, e esse é o segundo vídeo desse projeto do Papai Noel. O risco está disponível no Facebook e no Instagram, Ateliê Gisele Luiz. O link está aqui na descrição do vídeo, do grupo do Telegram e do WhatsApp também. E eu já peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém para me ajudar na divulgação do meu trabalho. Com o salmão bebê, eu começo preenchendo toda a mão dele. Vou preencher todos os dedos. Aqui eu dei uma acelerada no vídeo, mas eu não preciso cobrir toda a fibra do tecido, porque nós vamos trabalhar com os outros tons, então a pintura não vai ficar falhada. Então, com o salmão bebê, eu venho preenchendo tudo. Eu comecei já com o jatobá, fazendo lá perto da manga da roupa dele. Já fui direto para o jatobá. Faço movimentos circulares para mesclar os dois tons e não ficar aquela divisão marcada. Eu coloco mais um pouquinho de salmão bebê, porque eu achei que ficou muito escuro. Venho subindo essa sombra. Aí eu já pego o pêssego para fazer entre os dedos. É como se fosse um contorno mesmo. A gente faz como se fosse um contorno e esfuma. Eu fiz o contorno, inclusive no pezinho da unha. E eu faço por toda a mão, eu faço com o pêssego. Lembrando sempre que a gente faz o contorno e faz movimentos circulares para mesclar os dois tons. Isso eu faço em todos os dedos. Faço na ponta do dedo. Pincel bem em pezinho. Aí, eu vou trabalhar com o pêssego em todos os dedos dele. Por enquanto, eu não vou fazer essas marcações nos dedos. Tô fazendo só mesmo o contorno. Com o branco, eu deposito onde nós temos esses ossinhos, para dar volume. E venho fazendo isso nos dedos também. Eu deposito o branco na mão dele. Ó, ele vem fazendo movimentos circulares. Isso é para dar volume. A gente já percebe que já ficou marcado, já dá um certo volume. Eu faço isso nos dedos também. No pezinho da unha, que a gente precisa de volume, porque a unha, ela é mais profunda, né? Deposito o branco e venho fazendo movimentos circulares. E agora, com o jatobá, eu venho fazendo esse contorno também. Essa já é a segunda sombra, né? Eu faço o contorno e venho esfumando, para não ficar tão marcado. Essa parte da mão, porque ele tá no escuro, né? Só tem um abajur do lado. Essa parte da mão, ela é mais escura mesmo. Aí, ao contrário do que eu coloquei o branco, do lado oposto, eu venho com o jatobá. A gente não vai cobrir o branco, né? A gente vai dar profundidade. O branco deu volume e o jatobá vai dar profundidade. Porque esses ossinhos da mão da gente é um elevado e um mais baixo, né? Aí eu venho contornando toda a mão com o jatobá, todos os dedos.
entre os dedos também. Eu dei uma acelerada no vídeo para ele não ficar muito longo, mas é a mesma forma. Com o jatobá, eu venho contornando todos os dedos, a unha, fazendo a mesma coisa que nós fizemos com o pêssego. Sempre contornando e esfumando. Aqui eu já começo a fazer essas marquinhas que nós temos nos dedos. Eu venho depositando o jatobá e depois eu vou esfumar. Agora eu venho fazendo movimentos circulares para esfumar. Eu não quero tirar totalmente essa tinta, mas eu não posso deixar ela ficar tão marcada assim. Aí eu começo já a retocar o branco também. Aí eu misturei um pouquinho de branco com o salmão bebê. Sempre que eu acho que o jatobá ficou escuro demais, eu misturo o salmão com um pouquinho do branco, salmão bebê, e passo por cima. Aí nessa curvinha aí do dedo embaixo, eu achei que estava muito escuro e decidi suavizar. Aí eu aproveito a sujeirinha do pincel e já retoco outras partes. Aqui eu venho retocando novamente, jatobá, salmão bebê, branco. Eu coloquei o jatobá, fiz a sombra e retoco a luz. Eu vou colocando luz. Eu dei um zoom aqui para melhorar, para ver onde eu coloquei a luz nos dedos. Coloco a luz e esfumo. Sempre que eu coloco luz, eu dou uma retocadinha na sombra. Eu deposito o branco nos lugares de luz. E eu venho esfumando, trabalhando o pincel, movimentos circulares. Eu não quero mesclar para desaparecer esse branco, ele só tem que ficar um pouco mais suave. Agora, com o jatobá, eu faço ali o que seria as unhas dele. Eu faço como se fosse o contorno e puxo um pouquinho. Depois a gente ilumina a unha para ficar uma unha natural. Eu venho com branco para iluminar. Com branco eu ilumino todas as unhas. Eu peguei um pincel filete agora para fazer esse contorno melhor. Com a cor jatobá. Com o pincel e a cor jatobá, eu faço esse acabamento em todas as unhas. E aí, novamente, eu venho retocando a luz nas unhas dele. Por enquanto, essa mão vai ficar assim. Eu usei as mesmas cores para preencher da mesma forma. Salmão bebê, jatobá, pêssego e branco. Eu não fiz o passo a passo dessa mão, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí, eu tô retocando a luz em alguns lugares, colocando branco em alguns lugares. Mas a forma de fazer, os lugares de colocar a luz,
Dá pra perceber direitinho, né? Agora, nós vamos começar a fazer o sanduíche. Com o salmão bebê, eu vou preencher toda a parte que é o pão. Tô começando pela parte de baixo. Eu começo trabalhando com um pincel bem pequeno. Vou preenchendo toda essa parte de baixo com o salmão bebê. Preencho bem a fibra do tecido. Eu ilumino com o branco essa parte que está mais na frente, com movimentos circulares. Com o caramelo, eu venho fazendo como se fosse um contorno e dando mais atenção a essa parte de baixo do pão. Comecei aqui pelo lado, vou começar lá pelo outro, ó. E eu venho fazendo essas marquinhas do pão, né? Aqui eu peguei um pouquinho do siena natural, mas muito pouquinho, só uma esquinha. E venho fazendo algumas sombras com o siena. Tô trabalhando com um pincel macio agora. Aí eu volto a trabalhar agora com o caramelo. Essa parte de baixo do pão, ela não é muito coradinha. Mais um pouquinho do siena, mas é bem pouquinho. Agora eu volto com o caramelo. Vocês podem perceber que eu trabalho só a pontinha da cerda do pincel. Eu faço essa parte de baixo bem fininha. E a mão bem leve. Vou fazendo e esfumando. Pra marcar bem o pão, porque senão fica da mesma cor da mão do Papai Noel, né? Volto esfumando aonde eu fiz essa marquinha. Faço umas marquinhas no meio do pão. Venho trabalhando a sombra embaixo do recheio, né? Do hambúrguer que tá ali. Movimentos circulares para não ficar a tinta parada. Continuo com o caramelo. Continuo com a mão bem leve, trabalhando com o caramelo. Em determinados lugares eu coloco um pouquinho mais de força na mão. Em outros é só as pontinhas do pincel mesmo, da cerda do pincel. Sempre com movimentos circulares para essa sombra ela não ficar marcada. Agora eu venho com o branco. Pouca tinta no pincel, bem pouquinha tinta no pincel, a gente vai iluminar esse pão. Eu trabalho mais o branco próximo à mão dele, para a cor ficar diferente da mão, né? Mas até a forma, nesse pão que eu vou colocando o branco, é com a mão bem leve, esfumando só com a cerda do pincel mesmo, só com as pontinhas, com a mão bem leve, sem fazer pressão no tecido. Agora, vamos fazer a parte de cima do pão, né? Também com o salmão bebê. Venho cobrindo bem, tomando cuidado para não manchar ali a mãozinha que já tá pronta, os dedos dele que já estão prontos. Eu tô usando um pincel um pouco maior, com a cerda já bem gasta, que é muito bom para espalhar a tinta. Aqui com um pincel menorzinho, eu já venho trabalhando com siena. Faço umas marcações aqui nesse pão, que ele tem uma dobrinha, né? E já faço como se fosse um contorno lá em cima. E venho esfumando ali perto dos dedos do Papai Noel. Aí dá pra perceber bem aonde eu tô trabalhando com o siena. Eu dei um zoom aqui. E em seguida já venho com o caramelo. Coloco lá em cima e venho esfumando, movimentos circulares, puxando essa tinta pra baixo.
Faço a sombra aqui dos dedos dele que estão no sanduíche. Movimentos circulares pra gente não deixar essa tinta parada. Aí dá pra ver bem onde eu trabalhei o caramelo, ó, bem próximo aos dedos dele. Coloco mais caramelo lá em cima, faço como se fosse um contorno e venho descendo esse caramelo. Movimentos circulares, a gente coloca um pouquinho de pressão na mão, pressiona um pouquinho o pincel no tecido. Aí eu peguei um pincel um pouco maior para ficar melhor para mesclar esses dois tons. Eu não vou cobrir completamente o salmão bebê, eu só quero um pãozinho mais corado, mas eu não vou cobrir todo o salmão bebê. Faço o contorno e aonde eu trabalhei o siena natural, eu venho com o caramelo. Movimentos circulares. Aí eu faço o acabamento ali dentro da mão dele, que o pão tá lá dentro, né? Com o caramelo. E pintura é assim, né? A gente faz uma parte e quando vai retocar um lugar, já retoca o que a gente achava que estava pronto, né? Aí com o salmão bebê, para iluminar o pão, eu volto trabalhando essa parte de cima. Com o amarelo gema, eu já começo a trabalhar o queijo aí dentro do pão. Eu tô trabalhando com um pincel bem pequenininho. E venho preenchendo bem a fibra do tecido. Você pode usar o amarelo ouro também. Tô fazendo toda essa parte. O risco tá no meu Facebook, no meu Instagram, Ateliê Gisele Luize. Eu dei um zoom aqui na imagem pra gente visualizar melhor. Eu preenchi com o amarelo gema, se você não tiver, pode ser o amarelo ouro. E eu venho agora com o amarelo bebê, com um pouquinho de amarelo canário. Eu venho iluminando esse queijo. Todas as pontinhas dele que estão pra fora, a gente ilumina um pouquinho. Coloca um pouquinho dessa misturinha. Aqui eu ilumino bem um pouquinho o pão com branco, bem pouquinho. E o queijo ficou assim. Se você quiser usar uma luz no branco também, tudo bem. Eu não achei necessário usar o branco aí puro nesse queijo. Eu preenchi essa parte mais clara do hambúrguer de terra queimada. E ali, a parte onde está dentro da mão do Papai Noel, eu usei um pouquinho de rústico. Porque tá uma parte mais escura, né? A mão dele tá fazendo uma sombra. Com o branco, eu deposito o branco e dou batidinhas. Aí a gente vai fazer a luz no hambúrguer. Com o amarelo canário, eu começo preenchendo as batatas. Com o amarelo cádmio, eu venho fazendo a sombra, fazendo uma divisão entre elas. E eu vou fazer isso com todas elas. Eu começo com o amarelo canário e com o amarelo cádmio eu faço uma sombra. E com um pouquinho de caramelo, em algumas eu faço algumas manchinhas nos cantinhos. E ilumino com branco. E assim eu venho fazendo com todas. Usando o amarelo canário, o amarelo cádmio e o caramelo. E por fim o branco para trabalhar a luz.
eu acelerei aqui um pouco o vídeo para não ficar muito repetitivo. Então, eu vou preenchendo da mesma forma e a parte onde as batatas vêm saindo ali da caixinha, eu optei por deixar mais escuro. Então, eu fiz uma sombra usando caramelo, reforcei a sombra nessas batatas aí. Eu usei um pincel bem pequeno, eu não manchei todas com caramelo, né, para parecer que elas estavam mais no ponto, mais queimadinhas. Foram só uma ou outra que eu fiz assim. Pincel bem pequeno, pincel macio. Pouca tinta no pincel, o branco também, pouca tinta no pincel, só na pontinha do pincel e vai iluminando uma por uma. E assim ficou as batatas, né? E eu venho retocando a luz. Pintura é assim, a gente retoca luz e sombra o tempo todo. Vamos começar agora a caixinha das batatas fritas. Eu recebi algumas mensagens quando eu postei no Instagram e no Facebook a foto dessa caixinha já finalizada, que não é assim a caixinha do McDonald's. Eu usei como referência a imagem que eu tenho de onde eu desenvolvi o risco e o projeto. E ela é assim. Começo a preencher com o amarelo canário. Tô usando o pincel pequeno, com bastante cuidado, que a mão dele já tá pronta ali, né? Pra gente não manchar a pintura. Agora aqui, bem nessa beiradinha, a gente vem com um branco, porque essa parte do meio dessa caixinha, dessa parte amarela, ela é mais escura. Então, nós vamos trabalhar, iluminar essa parte aqui, dar volume aqui, porque depois nós vamos trabalhar a profundidade nessa parte amarela. Então, eu venho com um pouquinho, eu comecei com amarelo ouro, um pouquinho do amarelo ouro. Vem iluminando a outra parte, para dar profundidade para ela, né? Trabalhando com um pincel pequeno, para fazer esses detalhes, né? E não deformar o risco, não entortar o risco. Vou trabalhando bastante o branco. E para dar essa profundidade aí, eu peguei um pouquinho do siena natural. Faço a sombra ali da mão do Papai Noel, que tá segurando a caixinha. E subo esse siena. Então, ficou assim, o amarelo, né, o branco e o siena. O siena dá uma profundidade. Aí, eu começo aqui com o vermelho vivo. Pincel pequeno, trabalhando com muita tranquilidade, pra gente não entortar o risco. E aqui eu achei melhor, para não ter perigo de entortar o risco, porque bem ali tá a barba dele, né? Eu coloquei um pedacinho de fita. Medi bem certinho. Coloquei bem certinho. Porque impede a gente de entortar, né? E acaba ficando um trabalho que depois a gente não consegue consertar. Aí, eu vou continuar preenchendo com o vermelho vivo. Vou preencher toda a caixinha, respeitando aí o M, que ele é amarelo, né? Eu coloquei a fita do outro lado também, para a caixinha sair bem certinha. E continuo preenchendo com o vermelho vivo. Eu preenchi toda a caixinha, tô fazendo o contorno da letra M. Preenchi a parte de baixo também. Com vermelho profundo, eu faço a parte de baixo da caixinha. Faço a sombra da mão dele também, segurando a caixinha. Com o branco, eu ilumino essa parte da caixinha, a parte de baixo e a borda dela.
Eu vou subir um pouquinho essa luz, pouca coisa. E lá na borda da caixinha também. A primeira sombra eu trabalhei com vermelho profundo, agora eu venho com o vinho. Nessa parte inferior da caixinha, próxima à mão do Papai Noel. Aí com o pincel sujo, com o vinho, eu vou lá na borda, embaixo de onde eu coloquei o branco, de onde eu fiz a luz, eu venho fazendo uma sombra. Pela borda toda. Pego mais um pouquinho do vermelho vivo, para não ficar tão pesado essa sombra. Eu faço o acabamento da borda, para ficar bem certinho, não ficar falha na pintura. Eu não consegui gravar a finalização da caixinha. Eu usei amarelo cádmio e iluminei com amarelo canário esse M. E o vinho, eu fiz o contorno da letra M. E esperei secar e fiz essa linha com branco e iluminei com branco também. Peguei o branco, tirei o excesso no paninho e iluminei a caixinha. Agora nós vamos começar a pintar a roupinha dele. Eu vou usar alguns tons de vermelho. Eu vou usar o vermelho profundo, o vermelho fogo, o vermelho vivo, o vinho e o vermelho escarlate. Eu vou fazer como se fosse um contorno. Aqui, que é onde a manga entra, que o braço dele sai aqui, né? Então, essa parte aqui é escura. A manga da camisa dele por baixo aqui. Aqui onde tem uma marca, né? Que é o punho dessa camisa dele por baixo. Eu tô demarcando assim, pra ficar mais fácil de visualizar aí. Agora eu venho com o vermelho vivo. Eu dei uma acelerada no vídeo, pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu preencho todo esse espaço com o vermelho vivo. Pode ir em cima do vermelho profundo, onde nós fizemos aquela primeira marcação, que não tem problema. Eu retoco o vermelho profundo aqui no punho da camisa. Aqui nessa manga, nesse punho dessa manga, ele é aquele tecido com friso assim, sabe? Com as costurinhas. Então, eu venho aqui, ó. Com o branco agora eu ilumino. Eu fiz os frisos e entre eles eu vou colocar o branco. Deposito o branco aí no braço também para dar volume. Trabalho com movimentos circulares para dar uma quebradinha nesse branco. Para iluminar esse punho dessa blusa dele. Com o vermelho fogo, eu venho aqui preenchendo. Aí eu já vou vir com o vermelho escarlate. Fazendo aqui perto da barba. E eu não vou cobrir esse vermelho fogo, não. Vou deixar ele ali, que vai ser a parte mais clara. Aqui também tem a manga, ó, um pedacinho da manga. Que eu tô cobrindo com o vermelho escarlate. Tô preenchendo com o vermelho escarlate.
E agora com o vinho. Com o vinho eu faço a sombra em toda a manga. Com o vinho eu fiz a sombra em toda a manga. E agora eu venho iluminando com um pouquinho de branco. Eu vou concentrar mais a luz aonde eu coloquei o vermelho vivo, porque tá bem próximo ao abajur. Eu dei um zoom pra gente conseguir visualizar melhor. Então eu uso pouco branco, movimentos circulares. Aí dá pra visualizar bem aonde eu coloquei, onde eu usei o branco. E eu venho com movimentos circulares para mesclar esses dois tons e ficar um vermelho mais rosado. E ficou assim essa parte da manga. Dá pra gente ver direitinho onde tem luz e onde tem sombra aí. E agora essa parte onde é a barriga do Papai Noel, eu vou usar o vermelho vivo. Porque eu quero usar uma cor mais clara, porque eu quero dar volume. Então eu vou usar o vermelho vivo aí. E ali embaixo da barba a gente vai trabalhar uma sombra mais escura depois. Então vamos preencher toda essa parte com o vermelho vivo. Ali perto do cinto eu usei um pouquinho do vinho para sombra. Aí eu já começo, ó, retocando o vinho lá na manga dele e no cinto. Então, é da mesma forma, é como se fosse um contorno ali na fivela do cinto, no cinto mesmo, né? Eu venho colocando o vinho e com movimentos circulares eu venho esfumando, mesclando, mas deixando bem marcada a sombra. Continuo mesclando o vinho nesse vermelho vivo. Agora eu pego mais um pouquinho de vinho e vou fazer a outra sombra lá em cima, ó. Trabalho bem o pincel. Eu acompanho o risco, o desenho, fazendo essa voltinha onde tá abotoada a roupa dele. Eu não vou fazer esse risco reto, você tem que acompanhar a barriguinha dele. Eu continuo mesclando esse vinho. E agora, eu vou fazer uma mancha, como se fosse no peito dele aqui, para dar esse volume maior ainda na barriguinha dele. Você perceber bem onde, dá pra perceber bem onde eu tô jogando ali o vinho. Pra dar um volume maior na barriga dele. Continuo trabalhando com o vinho aí no vermelho vivo. Vou reforçando alguns pontos de sombra aí embaixo da barba dele. E em cima da barriga dele, ó. Dá pra ver direitinho onde tem o vinho ali. E eu volto pra mesclar esse vinho no vermelho vivo. Pra deixar essa sombra pra gente ter mais volume na barriga dele. Agora nós vamos começar a trabalhar com a luz. Eu venho com o branco e coloco ali em torno da barriga dele. Isso vai dar mais volume para essa barriga. Vou puxando esse branco para dentro. Mas podem perceber que esse branco ele não some, né? Ele fica bem marcadinho ali. Em alguns pontos, quando a gente tá trabalhando com vermelho, a tinta vai secando e a fibra do tecido vai aparecendo. Então, eu tô sempre retocando o vermelho vivo também. No vermelho profundo, eu já faço essa primeira sombra em torno dos botões da roupa dele e dessa costura da camisa dele. Eu acelerei o vídeo para não ficar muito longo. E aí, depois que no cinto, na fivela, e depois eu venho com o vermelho vivo pra gente preencher da mesma forma que fizemos do outro lado. Venho preenchendo com o vermelho vivo. Pode passar em cima do vermelho profundo, não tem problema. Os botões eu fiz de amarelo, mas se você quiser fazer de outra cor também, tudo bem. Aí eu passo em torno dos botões, ali bem próximo ao cinto, à fivela, na barba, porque depois nós vamos trabalhar outra sombra, né? A sombra com o vinho.
Depois de preencher, né, com o vermelho vivo, eu venho com o vinho, aí eu retoco do outro lado, porque o vermelho ele vai secando e a fibra do tecido vai aparecendo. Então, a gente sempre, o vermelho sempre tem retoque. Venho preenchendo com o vermelho vivo, faço o vermelho vivo, faço a primeira sombra com o vermelho profundo, e aí eu venho com o vinho. Perto da caixinha aí, eu já trabalhei com o vinho, e venho agora com o vermelho profundo, já fazendo essa sombra, antes mesmo de aplicar o vermelho vivo, já para ficar mais fácil, para não ter o risco de estragar a pintura, né? Porque aí já tem a mão pronta. Então, eu venho já fazendo a primeira sombra e aplicando o vermelho vivo. Aqui eu dei uma acelerada no vídeo, porque é só preencher de vermelho e fazer a sombra, isso nós já vimos, né? Então, eu dei uma acelerada no vídeo, para ele não ficar muito repetitivo, muito longo. E é assim, eu preencho com vermelho vivo, entre os dedos eu faço a sombra com o vermelho profundo e depois o vinho. E ficou assim essa parte, né? Próximo à mão, a caixinha de batata. E aqui é só retocar o vermelho, porque como eu já disse outras vezes, o vermelho vai secando e a fibra do tecido vai aparecendo. Então, é só ficar observando e retocando sempre. Aqui próximo aos botões, eu venho com vinho e faço essa profundidade aqui, para dar a impressão que o botão ele tá apertado. Então, se eu quero dar profundidade, eu uso uma cor escura e uma cor clara do lado, né? Aqui eu vou deixar bem marcado aqui no vídeo aonde aplicar sombra e luz. Perceba que eu vou colocar o branco. Isso é para dar a impressão que a roupa dele tá apertada. Então, aonde eu coloquei o branco, do lado oposto eu vou colocar o vinho. Aí eu esfumo, mesclo, né, o vinho, deixo bem marcado a luz e a sombra. E fica assim, para dar a impressão que a roupa dele tá apertada. Aqui eu retoco luz e sombra, que dá pra ver bem onde eu coloquei a luz, né, o branco. Do lado contrário, a gente coloca o vinho. Eu não vou colocar muita pressão na mão. Eu não quero que esse branco desapareça, quero que fique bem marcado, pra dar essa impressão que a barriga dele é bem grandinha, que ele é bem gordinho. E por enquanto, essa parte da frente da roupa do Papai Noel ficou assim. Agora nós vamos fazer a outra manga. Aqui, fazendo a outra manga, eu uso a fita na caixa, né? Na caixinha de batata frita, para não manchar o amarelo de vermelho. E é da mesma forma. O vermelho profundo ali perto da barba e da caixinha, com primeira sombra, aí preencho com o vermelho vivo e depois retoco essa primeira sombra com a segunda sombra, que seria o vinho, que é o vinho, né? Então, eu venho trabalhando aqui com o vermelho vivo. Eu já coloco o vinho em alguns pontos onde eu quero maior profundidade, né? Ele também tá no escuro, então o outro lado, o lado da mão que tá o sanduíche, a roupa dele é mais clara, né? Porque ele tá próximo ao abajur ali. Esse lado do braço dele, essa manga, é mais escura. Então, eu uso mais vinho. Aqui eu continuo retocando, né? Ali próximo ao ombro dele, eu dou uma escurecida. Venho trabalhando com o vinho, desço um pouco o vinho, para dar a impressão que realmente é mais escuro a manga da roupa dele. Aqui eu aproximei mais a imagem, que dá para perceber aonde eu trabalhei com vinho. Estou trabalhando aí no braço dele. Tem mais vinho aqui, onde seria a manga, né, do casaco dele.
E aqui eu venho retocando com o vermelho vivo, porque como eu já disse outras vezes, o vermelho vai secando e a fibra do tecido vai aparecendo. Então, como eu gosto de uma pintura com a fibra do tecido bem preenchida, eu sempre retoco, sempre volto e retoco. Enquanto essa parte de cima da roupa do Papai Noel vai ficar dessa forma. Aqui eu estou usando vermelho vivo na parte da frente da calça dele, aqui onde fica o joelho, que é a parte mais clara, né? E aqui é igual na parte de cima da roupa dele, né? Aonde é mais escuro, eu uso o vermelho profundo e na parte mais clara o vermelho vivo. Depois a segunda sombra com o vinho. Então, eu venho preenchendo com o vermelho profundo, vou mesclando com o vinho. E depois eu faço a segunda sombra. E fica assim, aonde tem a dobra da calça, aonde tem a marca de dobra na roupa, a gente trabalha a primeira sombra com o vermelho profundo e depois a gente vai trabalhar a profundidade maior com o vinho. E aqui é onde tem as marcas da dobra no joelho, eu já venho trabalhando com o vinho, ele está sentado, então essa parte que está encostada no sofá também é mais escura. E aí é onde está a parte da calça que entra na bota, então eu também escureço com o vinho. Aí eu faço algumas partes com algumas dobras, né? Tem a parte do joelho ali, e tudo isso eu preencho com o vinho e vou mesclando, colocando o vinho em cima do vermelho vivo e vou mesclando esses dois tons. Aqui eu acelerei um pouco o vídeo, porque ele acaba ficando repetitivo, que são os mesmos tons, a forma de fazer é a mesma, é só passar o risco bem direitinho, que a gente percebe aonde tem a dobra do tecido, e na parte que pega menos luz é mais escuro. Então eu acelerei para não ficar tão repetitivo. Eu escureço bastante a parte que está encostada no sofá, a perna dele que está encostada no sofá, a barra do casaco também. Embaixo na barra do casaco eu escureço bastante e depois a gente vai trabalhar a luz com o branco. E aqui, como eu disse, eu venho aonde o casaco está ali, ó, passo bastante vinho, carrego bastante o pincel com vinho e vou esfumando. Aí eu venho trabalhando com o branco para iluminar a pintura, né? Trabalhando a luz em todos os lados opostos aonde eu apliquei o vinho. Eu venho mesclando esse branco. A gente percebe direitinho aonde eu estou colocando o branco aí. E venho trabalhando o pincel nesse branco. E essa perna ficou assim. Agora nós vamos trabalhar a outra. E é da mesma forma. São as mesmas cores. Vermelho vivo, vermelho profundo e vinho. E o branco para iluminar. Eu acelerei um pouco o vídeo, porque da mesma forma que nós fizemos a outra perna, na parte da frente, que é a parte que tem mais luz, nós usamos o vermelho vivo, e ali embaixo da barra do casaco dele, eu já venho trabalhando com o vinho, porque é uma parte que tem sombra, né? Aqui eu já venho colocando o vermelho profundo, vocês podem perceber que a parte que tem o vermelho vivo, ela fica com um tom bem diferente, que é a parte que tem mais luz, né? Aqui eu venho trabalhando essa sombra no vinho. E da mesma forma que a outra perna nós fizemos essas dobras dos tecidos, essa parte enrugada aí que fica próximo à bota, a gente vai fazer nessa perna, vai trabalhar bastante o vinho aí. Essa parte da calça que tá próximo à bota, eu trabalho bastante o vinho aí. Faço uma sombra, eu carrego bem o pincel com vinho, mesclo bem, deixo bem marcada essa sombra,
aonde fica esse tecido entrando nessa bota aí. A gente consegue ver que o vinho, eu trabalhei bastante, tá bem marcado. E eu venho agora iluminando. Aí a gente consegue ver onde eu coloquei a luz. E depois só vim trabalhando o pincel em cima desse branco, né? Pra ficar uma parte mais clara. Sempre que eu trabalho a sombra, eu vou trabalhar a luz do lado, pra dar profundidade, né? Que é como se a roupa tivesse enrugada, tivesse uma dobra. Aí eu retoco a luz novamente. Eu sempre gosto de deixar a luz bem marcada. Então, em todos os lugares que eu já coloquei o branco, eu venho retocando esse branco. Aqui nessa parte eu reforço a sombra, porque essa parte aí tá debaixo do casaco, né? Então, eu reforço bastante aqui a sombra com o vinho. E reforço a sombra lá em cima também, ó. Onde o casaco fica por cima da calça, eu vou reforçando toda a sombra. Por enquanto, a roupa do Papai Noel fica assim. E no próximo vídeo, nós concluímos esse projeto do Papai Noel. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém para me ajudar na divulgação do meu trabalho. O risco está no Facebook, no Instagram, Ateliê Gisele Luize, e o link está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada.